A Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras está frustrada com a gestão de Lula. Em nota, o grupo que apoiou o presidente durante a campanha eleitoral critica o descompasso entre as promessas de representatividade de gênero e as ações do Ministério das Relações Exteriores. A associação lembra o compromisso com a diversidade de gênero que o chanceler Mauro Vieira assumiu ao tomar posse. Cris Grêmio, muito boa noite, bom tê-la conosco mais uma vez. É bom lembrar, né, que essa Associação das Mulheres Diplomatas se soma aí a negros e gays que já manifestaram uma decepção com esse governo Lula, né? Recentemente o movimento negro e militantes aí do movimento LGBT se queixaram do governo. Boa noite, Cris. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi, Augusto, Silvio. Boa noite para a nossa audiência. Já vi aqui no chat rapidamente, tem gente do Brasil inteiro, alguns de outros países, como todas as noites. Muito obrigada pela audiência. Olha, eu acho que eu vou repetir uma frase que eu repito sempre que eu vejo um Armínio Fraga da vida dizendo que está com medo, que não era bem isso que ele pensava, que seria o governo. Você precisou de ajuda ou descobriu isso sozinho? Porque isso estava na cara, né? A gente acompanhou 2 governos Lula, a gente acompanhou 1 governo e meio da Dilma e era tudo da boca para fora. Era tudo farsa. Eles nunca fizeram o que eles falaram. Eles acusam os outros de fazer o que eles fazem. Então, o governo fascista, o governo misógino, o governo homofóbico, não era o governo passado. Parece que é o atual, né? Porque vários grupos estão reclamando. Ai, não foi isso que disseram na campanha. Ai, não era isso que foi prometido. Veja, a declaração das mulheres diplomatas hoje, né, essa informação que a imprensa divulgou hoje, enfim, não sei se foi uma carta, enfim, essa comunicação da Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras deixa bem claro que as mulheres estão ocupando menos cargos agora do que ocupavam em governo anterior, né? Apenas 6 mulheres foram indicadas pelo Itamaraty desde o começo do ano para cargos de chefia, contra 41 homens já indicados para missões brasileiras no exterior. Que equidade é essa, Lula? Cadê? Cria Ministério da Igualdade Racial e Ministério de não sei o quê e faz toda a lacração possível e imaginável. Na prática não funciona. Eu lembrei na hora que você estava lendo a notícia aí, apresentando a notícia, Paula, da declaração recente de Ciro Gomes, que ele faz umas aparições de vez em quando, né, para sumir do ostracismo. Ele deu uma declaração recente aí falando, vou falar baixinho, o governo Lula tem menos mulher do que o governo Bolsonaro. Precisa um partidário, um esquerdista, um apoiador, ainda que discreto, porque Ciro vive brigado com Lula, mas é de esquerda. O PDT dele é que está tentando caçar a elegibilidade de Bolsonaro para abrir caminho livre para o PT continuar aí nadando de braçada e abocanhando todos os quinhões que ainda restam do Brasil. Então, quando Ciro Gomes precisa vir à cena para lembrar as pessoas do que está escancarado aí na frente de todo mundo, a gente pelo menos tem alguma esperança, né? Quem sabe uma parte dessa militância aí cega, que está presa numa bolha e não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, consegue acordar para o que está acontecendo. Nós estamos num estado de exceção em que o atual governo, o PT, ao longo de seus governos anteriores, aparelhou o judiciário de tal forma que os juízes, os ministros, né? Não são juízes, os ministros de tribunais superiores pensam que são eles os escolhidos pelo povo para governar o país, que são eles os escolhidos pelo povo para legislar. E o governo, que diz ter sido eleito pela imensa maioria, mas não tem povo na rua, não tem povo conectado quando o presidente aparece nas lives, como bem lembrou o Silvio, esse governo não está cumprindo nada do que prometeu, apenas aquela parte da vingança. Essa sim. Se bem que ele não prometeu, né? Ele disse que era o governo do amor. Então, interprete sempre ao contrário. O que ele diz não é o que ele faz. E esse é só mais um caso. Fabi Barroso, muito boa noite, seja bem-vinda. Essa nota, então, da Associação das Mulheres Diplomatas, ela foi publicada depois que a própria associação fez um levantamento, como bem lembrou a Cris, mostrou que nesse governo Lula apenas 6 mulheres foram indicadas para cargos no exterior. Fabi, boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Cris. E Silvio, muito obrigada pelo convite mais uma vez de participar aqui do Estúdio Oeste. E vamos lá, né? Bom,
Isso já era muito claro, como disse a Cris, não existe novidade. Agora, essa pauta, né, de mais mulheres, realmente ela se complica. O governo vem se complicando porque a agenda verdadeira do Lula não é essa coisa que não tem amor, não, Cris, é o governo do amor, mas o amor está concentrado na única mulher que importa para o Lula, que é a Janja. Está dando mais um passeio, né, um rolê lá no exterior, está em Paris. E aí a gente vê que aí a sociedade se diz indignada. Eu ficaria com vergonha. Outra coisa é que esse pessoal tem mania de achar que governo e política se faz através de cartas. Então eu lembro aqui do grupo Prerrogativas, né? Daqueles advogados que faziam cartas pela democracia, etc. E agora a gente vê no mesmo sentido gente fazendo protestos através de carta. Então, parece que não sai daquela coisa de carne e osso que a gente gosta de ver mesmo na rua. O PT não tem, muito menos o Lula, potencial, e graças a Deus, para fazer aquelas manifestações, porque ficou mais que claro que eram realmente financiadas pela CUT e por essas outras instituições aí um tanto duvidosas. Então, o que a gente está acompanhando agora é a realidade, né? A realidade de que é um governo que tenta ser popular, mas só em tese, porque na prática não pensa no mais pobre, não pensa nessa coisa de cotas e está só preocupado com o próprio umbigo. E eu concordo com a Cris que a única coisa que eles estão fazendo muitíssimo bem é se vingar do povo brasileiro. Augusto Nunes, muito boa noite. Mais um exemplo de hipocrisia desse governo. Muito discurso, pouca ação, Augusto. Previsível, né, Paula, nossa chefe? Boa noite, Cris, boa noite, Fabi. Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Você estava dizendo do número atingido aqui de inscritos, né, Paula? 1.400.000. É um número espetacular. Vamos continuar crescendo. Mas é muito bom ver que também aqui as coisas andam muito bem. É altíssimo. Esse índice também é muito importante, é altíssimo nível de renovação. A taxa de renovação, Paula, é de quase 100%, o que mostra que quem lê gosta, quem assina continua fiel à revista. Então a revista vai indo bem, tá? Pode melhorar, depende só de vocês. Vamos lá. Eu não entendo como as pessoas se surpreendem ainda com o Lula. Coerência ele tem. Ele sempre foi assim. Ele não dá a menor importância, esse negócio de a mulher precisa disso, daquilo. Ele faz quando convém. Quando convém. Importante, muito bem lembrado pela Fabi, importante é a Janja. Disso aí as mulheres do PT podem se orgulhar. Tem uma mulher que manda no Lula frequentemente. Só ela. Porque o Lula faz o que quer. Ou faz o que exigem dele e ele não tem força para recusar, como vem acontecendo aí no convívio com o Centrão, né, com políticos de modo geral, etc, etc. Imagine, né? Eu me lembro que quando o Bolsonaro fez um aceno ao Centrão para governar, mas foi atacado violentamente por vários dias e a imprensa não se conformava. A imprensa velha traiu todas as promessas. Com o Lula é articulação. Quando o Lula faz alguma coisa, articulação. Então, olha, o Lula tem sido mais Lula do que nunca. Não me surpreende. Por acaso ele aprendeu a ler, ele agora consulta biografias para saber o que fizeram os grandes políticos, né, que já existiram. Ele procura aprender português, ele se informa sobre geopolítica antes de fazer viagens a alguns países. Nada. Então, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo.